Enquanto subia para cá, até este púlpito, inúmeras funções do meu corpo operavam simultaneamente. Os meus pés estavam fixando no chão, cada dedo no seu devido lugar. Os meus joelhos flexionavam para eu subir até aqui. A minha mente raciocinava, talvez, o que eu fosse falar para começar aqui agora. E as minhas mãos pegaram os microfones, a minha voz começou, então, agora a sair. Sem pensar também que o meu coração continuou batendo, o meu pulmão continua efetuando ali a respiração. Isso na vida de todos nós. Coisas que nós não percebemos enquanto apenas respiramos e vivemos. Inúmeras funções, inúmeros órgãos vitais para o funcionamento da vida estão operando neste momento para que eu possa estar aqui. Todos eles comandados pelo cérebro, pela minha cabeça. Se a minha cabeça falhar, não existe necessidade de mais nenhum outro órgão, porque na mente vai centralizar o funcionamento de todos os outros órgãos. Um coração pode parar, ele pode ser restabelecido de forma mecânica, o pulmão pode parar, ele pode ser ventilado, mas quando uma mente para, não existe mais o que possa ser feito. Quando alguém num hospital é decretado com morte cerebral, não existe mais recursos que possam ser feitos diante da medicina. Qualquer um outro órgão que pare, se existe ainda o funcionamento do cérebro, que rege o funcionamento de todos os órgãos, ainda é possível haver vida. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. O livro de Romanos, no capítulo 12. Verso 5. Assim também, nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Veja que esta realidade do corpo que temos, da realidade de nossa vida, ela é totalmente comparada àquilo que somos uns com os outros, e aquilo que Cristo representa para nós. É o que nos faz termos o comum que nos liga. O interessante é que, sem este senso comum, as pessoas não têm a devida ligação. Uma criança com uma porção de figurinhas, ela vai trocar figurinhas com uma outra criança, embora ela não tenha jamais visto aquela criança, mas ela vai se relacionar com aquela criança, porque existe algo em comum que elas gostam. Cansei de ver isso. Eles nem sabem o nome umas das outras, mas conversam, brincam, dão risada, trocam ali as suas, porque existe uma figurinha. Você está ao lado de pessoas que você tem amizade, você está ao lado de amigos, você está ao lado de famílias, de seus familiares. E na relação de suas famílias, você possui aquilo que existe e pode dizer, isso é comum entre nós. Para alguns, a companhia, para outros, o bem-estar de simplesmente poder passear para alguns lugares e as pessoas gostarem dos mesmos lugares que passeiam. São inúmeras coisas que nos aproximam uma das outras pessoas. Talvez uma profissão que eu tenha parecido com o do meu amigo, e ali a gente se entende. Hoje estou aqui com o pastor Tiago, e fico sempre muito feliz quando ele está aqui, nós exercemos o mesmo ministério. E isso já é comum, e isso já abre um leque muito grande para que o nosso relacionamento já seja ainda maior, porque nós temos algo em comum. E isso nós temos diante de todas as pessoas, aquilo que te faz comum a outras pessoas. É tão comum que é muito gostoso estar presente ao lado de cada uma das pessoas com as quais nós passamos e decidimos conviver. É interessante que, muitas vezes, quando eu vou a São Paulo, minha mãe que agora nos assiste pela internet, todas as vezes que eu vou passar férias, nós vamos até uma cidade chamada Araras. Aquela cidade é uma cidade comum para nós. E ali naquela cidade de Araras, nós vamos até ali, naquele local, geralmente nós vamos num sábado à tarde, nós vamos até onde o meu pai está ali sepultado. E nós paramos em frente àquele cemitério, naquele sepulcro. E nós ficamos, às vezes, ali parados, sem falar nada, olhando para aquele local, mas nós sabemos que entre nós existe uma mesma memória do dia em que nós colocamos ali o nosso pai para descansar. E ali nós ficamos olhando por algum tempo, nós saímos.
Quando nós saímos, nós vamos já, é o pôr do sol, o dia já se foi, é uma cidade que nós moramos ali. E à noite nós vamos até aquele coreto da cidade, tem uma praça, e ali existem alguns músicos. Algumas pessoas da terceira idade, eles fazem ali as suas danças, nós ficamos sentados, e ali tem um lugar que vende pipoca com queijo. Como é gostoso estar naquele lugar, e quando eu vou para lá, é um lugar que nós nem combinamos, nós simplesmente falamos, hoje nós vamos lá para Araras. É algo que temos em comum, sem contar todas as outras coisas, e essas coisas que nos faz ter algo em comum, faz com que quando minha mãe fale comigo, me dê algum conselho, eu a ouça. Porque aquilo que nos faz comum, além dos laços familiares, mostra que tanto um quanto o outro, nós gostamos muito um do outro, nós queremos o bem um do outro. Juntamente com o meu irmão, esta realidade ela é para todos nós. Quando eu saio com a Carol, às vezes, nós estamos aqui, e às vezes estamos num domingo bem quente, às vezes eu nem quero de tomar um sorvete, mas todas as vezes eu chego, vamos lá na Siciliana, que é uma sorveteria, é longe, tem outras perto de casa. Mas eu falo porque é gostoso colocar a Carol ao lado daquele carro, a gente sair e conversando, a gente dá a maior volta, passa pela beira-mar, pela Cabeçuda, às vezes vai lá em Balneário, volta, passa pela orla, porque nós temos em comum a companhia que é muito gostoso estar ao lado da Carol. Quando eu venho aqui à igreja, é muito gostoso sabermos que o sábado nos une. Isso nós temos em comum, e esta realidade que nós temos uns para com os outros, deveria nos aproximar cada dia mais. Deveria ser algo de experimentarmos e falar como é bom estar ao lado de irmãos queridos. Porque aquilo que nós temos em comum nos aproxima. E aquilo que nós não temos em comum nos distancia. Nós, como cristãos, nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós com uma função definida perante a igreja de Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. O livro de Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 12, verso 13. Diz a realidade sobre quem é Jesus diante esta mensagem que nós estamos trazendo nesta manhã. Verso 13 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Verso 18, Ele é a cabeça do corpo, da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Que verso poderoso, que passagem poderosa da palavra de Deus. Cristo, o primogênito de toda a criação, Ele é o cabeça da sua igreja. Se nós não tivermos Cristo como cabeça de nossa vida, aquele que comanda, aquele que rege, nós não teremos aquilo que nós deveríamos ter comum entre nós. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Porque se nós não tivermos Cristo como a nossa fonte de vida eterna, nós nos separaremos de Cristo e principalmente um dos outros. Quando nós nos separamos de Cristo, nós nos separamos das pessoas. E aqui marca algo interessantíssimo para todos nós. Nós precisamos, como cristãos, ter algo em comum. E para que a nossa união seja perene, nós precisamos ter em comum aquilo que é eterno.
compartilharmos Cristo Jesus na vida de cada uma das pessoas com as quais temos contato. É nós compreendermos que Cristo Jesus faz a diferença na vida humana, que sem Ele nada daquilo que vemos e temos existiria, porque Ele é o cabeça, e quando Cristo Jesus morre em nossa vida, todo o resto não tem utilidade alguma. Quando Cristo Jesus morre na vida humana, de nada vale a vida. Porque como diz a Bíblia em 1 João 5,19, este mundo jaz no maligno. Este mundo ele já está condenado à morte em Cristo Jesus, sendo o cabeça da sua igreja. Nós podemos ter vida, vida em abundância. E compartilharmos esta vida um com os outros. Você sente alegria em conviver com um irmão que está ao seu lado, com a sua família? Esta alegria que você pode dizer, isso é comum para nós, isso nos deixa alegre, isso é o que nós mais compartilhamos, tem relação com Cristo Jesus? Se ao analisar a vida e ver, Cristo Jesus faz parte direta nesta nossa alegria. Ok, você está no caminho certo. Mas se não é Cristo o motivo da nossa alegria, e se não é Ele que rege a nossa vida e comanda todos os outros membros da sua igreja, que somos eu e você, está na hora de revisarmos os pontos e as estratégias de nossa caminhada, principalmente aonde queremos chegar. Algum tempo atrás, nós estivemos fazendo uma viagem missionária na Jordânia e também em Israel. Nós ficamos ali por alguns tempos e sempre depois de alguma viagem que íamos para um lugar ou para outro lugar, nós passávamos em um posto de estrada para bebermos águas e irmos ao banheiro. As viagens eram um tanto quanto longas. E eu me lembro de um dia em que nós estávamos voltando para o nosso local, onde estávamos ali alojados, no Colégio Adventista da Jordânia. E antes de chegar ali, nós paramos em um posto. E ali, quando fomos àquele posto, alguns foram comer, alguns foram ao banheiro. E quando nós chegamos naquele lugar, já existia esqueci o nome do local, mas existia um grupo de pessoas. Existia ali já um grupo de pessoas. Singapura, exato. Existia um grupo de pessoas de Singapura, turistas, muitos ali também. Quando nós chegamos naquele local, alguns de nós estavam com a roupa com o símbolo da igreja. Desbravadores, outros com o símbolo da asa, outros com o símbolo da igreja adventista. E quando nós chegamos para naquele lugar, estávamos ali dentro, todos ali reunidos, aquelas pessoas de Singapura olharam para nós, e na língua deles, no inglês, eles conseguiram olhar para nós e falar: vocês são adventistas? E nós olhamos: sim, nós somos adventistas. E naquele local, a hora que eles falaram isso, que eles eram adventistas, eles então olharam para nós e disseram: nós também somos adventistas. E ali, naquele momento, de uma forma espontânea, estávamos ali entre pastores, nós começamos a cantar um hino da igreja adventista, que contém ali a nossa identidade, o nosso DNA. E para nossa surpresa, aquela música que cantamos aqui no Brasil, eles também cantavam. Onde que é o lugar? Em Singapura. E a música fala de uma esperança que temos. Nós cantamos: ó, que esperança. Amigos, vocês não imaginam a emoção que foi de estar naquele lugar, encontrar pessoas que eu nunca tinha visto na vida, mas que compartilhavam da mesma fé que eu. Que tinha também na música uma identidade. Nós cantamos uma música adventista, que é cantada do outro lado do mundo. E quando as pessoas cantaram aquela música, cada um cantou na sua língua. E nós louvamos a Deus dentro daquele restaurante, dentro daquele local. As pessoas olhavam para nós, algumas entendiam, outras não, mas não importa, nós sabíamos o que estava acontecendo, nós tínhamos algo em comum, a fé nos uniu naquele momento.
Nós gravamos este momento. E eu vou mostrar para vocês agora. Coloque o som. Olha a alegria, amigos, quando nós temos algo em comum, quando Cristo Jesus faz parte da nossa vida, quando Ele nos une, amigos, esta alegria é como se marcar um gol numa final, no último segundo da prorrogação. É a alegria de comemorar uma vitória em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Esta alegria de termos a mesma fé, de vivermos a mesma fé, é a alegria de nós entendermos que nós não somos um povo aqui na Igreja do Porto, mas que Deus tem a sua igreja na terra, e Ele é o cabeça de todos nós. É entendermos que em Cristo Jesus nós devemos nos unir cada dia mais, e se tivermos este sentimento, nós deixaremos de lado muitas questões que nos afastam uns dos outros. Nós perdoaremos mais, nós amaremos mais. Eu fico impressionado quando leio o livro de Hebreus, no capítulo 11, que fala sobre a escala dos heróis da fé. Aquilo tudo que eles fizeram, todas as coisas que eles prepararam. E eu fico imaginando como será um encontro no céu, se um encontro com um pequeno grupo num determinado local do Oriente Médio. Nós podemos cantar na nossa língua, eles cantaram na nossa língua, e nós entendíamos a mensagem que estávamos cantando, porque nós falávamos da esperança de ver Cristo Jesus voltar. Eu fico imaginando quando Cristo Jesus voltar e nós tivermos um encontro deste nos céus. Talvez eu possa rever novamente esses irmãos que aqui na terra, talvez eu nunca mais tenha a oportunidade de vê-los. Mas nós caminhamos sabendo que estamos caminhando sob a mesma fé, sob a mesma esperança, e que a esperança que aquele dia cantamos ainda vibra no meu coração, que é a esperança de ver Cristo Jesus voltar, que é a esperança de termos Cristo Jesus como regente do nosso coral, e todos nós dentro de um grande coral, louvarmos o nosso Deus, com pessoas jamais vistas enquanto aqui vivemos. Eu fico imaginando nós podemos conversar com aqueles que passaram por esta vida, que honraram o nome de Cristo Jesus, morreram como mártires, como heróis da fé, e não escolheriam uma outra vida, senão esta mesmo que elas viveram. Eu fico imaginando, amigos, nós podemos ter a oportunidade de conversar com Pedro, com João, e de falar aquilo que vocês tinham em comum enquanto caminhavam ao lado de Cristo. 2000 anos depois, nós passamos também a viver sob a mesma esperança. Obrigado por terem deixado tão forte exemplo para nós. Eu fico imaginando poder encontrar Paulo e falar: como que você conseguiu plantar tantas igrejas? As viagens eram difíceis, mas você não ousou se deter pelas dificuldades, mas enfrentou todas elas porque tinha algo em comum juntamente comigo, porque hoje nós estamos conversando. Aqui no céu, se eu tenho a oportunidade de conversar contigo, Paulo, é porque eu vivi sobre a mesma fé, e isso era o que nós tínhamos em comum. Cristo Jesus haverá de unir o seu povo e a sua igreja, de todos os tempos, de todas as eras, desde o início da criação do mundo, até o dia em que Ele voltar, como a sua igreja, onde Ele é o cabeça da sua igreja. Sem essa união, sem termos Cristo Jesus em comum em nossa vida, nós viveremos separados uns dos outros e de Cristo Jesus. Hoje nós temos a oportunidade de renovarmos esta aliança e lembrarmos também daquele que viveu entre nós. Nós temos a oportunidade de lembrar que Cristo Jesus veio a este mundo numa manjedoura, de forma humilde viveu entre os homens e padeceu os mesmos sofrimentos que nós padecemos. O livro de Hebreus diz que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de todas as nossas dificuldades.
Antes, ele padeceu de todas as formas, ele provou todas as nossas dores, porém sem pecar. E a Bíblia diz: portanto, cheguemos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos em Cristo Jesus salvação em tempo oportuno. Nós vivemos o tempo da oportunidade. Nós vivemos o tempo em que agora nós podemos segurar na mão de Cristo Jesus e dizer: Senhor Jesus, ajude-me também a segurar na mão do meu irmão. Ajude-me a entender que esta igreja do Porto é simplesmente um pingo de areia na igreja de Cristo, neste mundo e no universo. Ajude-me, Pai, a entender e querer, Senhor Deus, a encontrar com aqueles que já cumpriram e combateram o bom combate nesta terra. Ajude-me, Senhor Deus, a encontrar um dia com os heróis bíblicos que descansam no Senhor. Ajude-me, Pai, a reunir com esta igreja, a unir no Senhor com aqueles que já foram e já descansaram em Cristo Jesus. Eu não quero passar o resto da vida olhando para um sepulcro e lembrar em memória a vida do meu pai, mas quando nós olhamos para aquele sepulcro, eu, minha mãe e o meu irmão, nós lembramos sobre qual esperança o meu pai descansou. E nós já imaginamos aquele sepulcro se rachando ao meio e meu pai saindo pelo poder da voz de Cristo Jesus, em que receberá os seus. E ao som da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se essa for a nossa esperança, não existe mais tempo para perdermos. Se esta é a nossa esperança, não existe realidade que possa substituir a realidade que Deus tem preparado para nós, amigos. Porque nesta esperança em que somente Deus passa a cada um de nós, que flui de dentro do nosso coração, ela vai arregimentando a igreja de Deus aqui na terra. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas começam a ver que Cristo faz parte da minha vida. Elas começam a olhar: por que você, a despeito de todas as dificuldades, você vive com uma esperança que eu ainda não tenho? E a gente pode dizer: Cristo Jesus é o cabeça do meu lar. Ele comanda a minha vida. Ele quer comandar a sua também. E eu quero caminhar ao seu lado, porque você, querido, você, minha querida, você faz parte do corpo de Cristo. O sangue de Cristo Jesus foi derramado por você também. Não foi somente por mim. O sangue de Cristo Jesus foi derramado por todos aqueles que também já descansaram no Senhor. Eu quero ter esse encontro um dia com Cristo Jesus, ao lado do meu Pai, ao lado de amigos que já não posso conversar mais enquanto Jesus não voltar. Eu quero que as distâncias sejam diminuídas e eu não tenha que ficar ligando para minha mãe e para o meu irmão que estão lá em São Paulo. Eu quero uma realidade para todos nós, amigos, e Deus quer esta realidade para todos nós, que nós não encontremos-nos somente aos dias de sábados nesta igreja, mas que nós possamos nos encontrar por toda uma eternidade. Não haverá diferenças que possam nos separar, mas teremos algo em comum: Cristo Jesus entre nós, que diz: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim. Porque lá, de onde eu vim, na casa de meu pai, existem tantas moradas, mas elas ainda não estão personalizadas para você. Eu vou personalizar este lugar. Eu vou preparar a sua casa. Eu vou preparar a sua morada de uma forma como você nunca imaginou. E quando este lugar estiver pronto, quando esta casa estiver pronta, eu vou buscar vocês. Portanto, ele diz: aguente firme as provações desta vida. A depressão aparece, a tristeza aparece, a morte aparece,
as doenças aparecem na nossa vida. Mas ainda assim Jesus está dizendo: filho, aguente firme, filho. Eu tenho tantas coisas melhores preparadas para vocês. Aguente firme, meu filho. Porque quando tudo isso estiver preparado, eu vou voltar para buscar. Sabe por quê? Porque Jesus se recusou a estar num lugar onde os seus filhos não pudessem estar. Ele diz: para que onde eu estiver, eu quero todos os meus filhos juntos. Para que em mim, todos os meus filhos sobre a face da terra, de todos os tempos, sejam novamente unidos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós vamos sair agora para a cerimônia de lava-pés. Lave o pé do seu irmão, lave o pé da sua irmã. E ao lavar aqueles pés, lembre-se, nesses pés estão empregados o sangue de Cristo Jesus, o corpo de Cristo Jesus moído por nós na cruz. Lave esses pés, refletindo na vida de Cristo, de um Cristo que nos une através da cruz, de um Cristo que quer nos unir através do seu sacrifício e de sua ressurreição, e que por ocasião de sua volta, possamos todos nós, com os braços abertos, dizer: este sim é o nosso Deus, que por toda a minha vida eu aguardei. Nós vamos nos reunir novamente com todos aqueles que já descansam no Senhor. Nós vamos viver eternamente ao lado deles, com cada um dos rostos que aqui estão, de uma forma perene, eternamente. Será o fim do sofrimento. Sobretudo, o pecado nunca mais haverá de ter uma nova chance para onde todos nós queremos ir. Saia neste momento em atitude de oração. Ao sair daqui, escolha uma pessoa e faça uma renovação dos seus votos com Deus. Seja um momento de alegria, um momento de reflexão da vida, enquanto estivermos lavando os pés uns dos outros. Todos têm o direito de participar, mas a Bíblia diz: a cada um analise-se a si mesmo, quanto a participar ou não. Quantas crianças nós não aconselhamos participar se elas ainda não têm a compreensão do que está sendo ali realizado? Deus pede de cada um de nós o culto racional. Mas se você quiser estar indo até ali e renovar a sua aliança com Deus, este é o momento. E nós vamos fazer isso após a oração. Senhor Deus, nós somos o corpo de Cristo Jesus, a igreja do Senhor aqui na terra, Pai. Senhor, nos ajude a cumprir a sua vontade enquanto estamos aqui vivendo. Nos ajude a servir da melhor forma possível, Pai, estando unidos uns aos outros, na certeza, Pai, de que o Senhor muito em breve haverá de buscar a sua igreja, para juntos vivermos eternamente nas mansões celestes. Estamos saindo agora para a cerimônia de lava-pés. Ajude-nos, Pai, ajude-nos a compreender este momento, um momento de humildade perante o meu irmão, o momento de reconciliação, o momento de confirmação da nossa aliança de amor um para com os outros e para com o Senhor em primeiro lugar. Ajude-nos, Pai, a confirmarmos esta aliança de perdão, esta aliança de reconciliação, esta aliança de aceitação que o Senhor tem para conosco, Pai. E nós já somos gratos ao Senhor por isso. Em nome de Jesus. Amém.
Nós vamos agora passar para os símbolos que representam este momento tão especial que nós todos aqui hoje estamos vivendo. Nós vamos fazer uma leitura bíblica. Os irmãos, em atitude de reverência e oração, ouçam e reflitam. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, para fazer isso em memória de mim. Assim como estamos, vamos orar para poder participar dessa linda festa. Pai Santo, já fizemos, Pai, o ritual do lava-pés. Pedimos agora que, por favor, prepare o nosso coração, Pai, para este momento. Pedimos a Tua bênção sobre este ato, em nome de Jesus. Amém. A partir deste momento, nós estaremos entregando aqui os símbolos, o pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo, moído por nossas transgressões na cruz do Calvário. Pedimos aos diáconos que se aproximem. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vamos orar. Querido Deus, obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício, Senhor. Esse suco de uva, Senhor, que representa o Teu sangue, Pai. O Teu sangue derramado na cruz do Calvário, por cada um de nós, Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Tudo isso eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A partir de agora, todos os participantes coloquem-se em pé e, à medida que forem recebendo, podem se assentar para participarmos no final todos juntos. O suco de uva sem fermento, não fermentado, que simboliza também o sangue puro de Cristo Jesus, inocente, derramado pelos nossos pecados na cruz. Em atitude de oração, participemos todos juntos. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que grata alegria que a gente pôde participar desse rito tão maravilhoso. Livro de Mateus, capítulo 26, versos 29 e 30. Diz que logo após eles tomarem a ceia, Jesus olha para os seus amigos, para os seus discípulos, representantes da raça humana, representantes de todos nós naquele momento. Ele olha e diz o seguinte: eu digo-vos que desta hora em diante, eu não vou mais beber do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novamente convosco no reino de meu Pai. A ceia está preparada para todos nós. Decidamos estar lá com Ele. Que Cristo Jesus esteja nos unindo dia após dia, minuto após minuto, uns aos outros, e todos nós a Ele, para que um dia esta ceia, que é simbólica, seja tão mais real ainda,
juntamente àquele que nos deu o sangue e nos deu o seu corpo, o pão da vida. Verso 30. Após dita essas palavras, tendo cantado um hino, saíram então Jesus e os seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Nós já oramos aqui hoje, mas nós vamos sair daqui agora louvando a Deus. Nós vamos sair daqui como os discípulos fizeram naquele dia na ceia. Não fiquemos na igreja. Vamos sair deste local com este momento gravado na nossa mente, cantando a capela. Ó, que esperança! Que foi uma música que uniu o povo de Deus no Oriente Médio, de lugares diferentes. É uma música que cantamos aqui hoje. E é uma música que retrata aquilo que nós mais queremos nesta vida: ver Cristo Jesus voltar. Vamos cantar. E a partir deste momento, você já pode também saindo por aquela porta com Jesus Cristo no coração. Oh, que esperança!